Olá! Na aula de hoje abordaremos difusão mássica em sólidos porosos. A importância de se estudar o tema está direcionada a, por exemplo, a separação de gases, a purificação de fármacos, como também quando do estudo de reações catalíticas, ou seja, é um tema central na engenharia química. Quaisquer materiais por meio dos quais é possível encontrar uma passagem contínua de um lado para o outro, geralmente são ditos porosos, conforme ilustra esta figura. Nela nós percebemos que os poros estão totalmente isolados da influência externa, como apontado em A. Existem poros que oferecem canais de comunicação com a vizinhança externa, tais como os descritos nas regiões B, C, D e F, como apontada na figura, bem como existem alguns poros que apresentam uma única saída, como aqueles B e F, já mencionados, denominando-se poros cegos. Outros se apresentam abertos em duas saídas, como este apontado na região E. Os poros também podem ser classificados de acordo com seu formato, podendo ser cilíndricos, no formato de gargalo de garrafa, bem como funil. É importante a definição do que vem a ser porosidade do sólido. Porosidade do sólido refere-se ao volume dos poros abertos dividido pelo volume total da partícula considerada. A importância de se conhecer o diâmetro médio dos poros, como apresentado na primeira tabela, observem: microporo, diâmetro médio menor que 2 nanômetros, mesoporo, diâmetro médio entre 2 e 50 nanômetros e macroporo maior do que 50 nanômetros. Qual a importância do conhecimento dessa faixa para o diâmetro médio dos poros? Conhecendo essas faixas, existem distintos mecanismos de difusão mássica em tais sólidos, como esses apontados na tabela abaixo. Difusão capilar, que veremos em outra oportunidade, difusão simples ou de Fick, difusão de Knudsen, encontrada apenas em gases, e difusão configuracional. Pois bem, desde que não exista afinidade do soluto com os poros, ou seja, um fenômeno de adsorção bastante importante, o fluxo difusivo pode ser dado pela primeira lei de Fick, conforme apresentado nessa equação amarela. Sendo que o coeficiente de difusão, neste caso, dá-se o nome de coeficiente efetivo de difusão ou difusividade efetiva. Na difusão simples ou de Fick, esta acontece na ocorrência de macroporos, onde tal sólido poroso no seu interior, atenção lá, hein? No seu interior existe uma fase, um estado, seja um estado líquido, seja um estado gasoso. Ou seja, por exemplo, a difusão do vapor d'água em ar. A difusão do vapor d'água em ar, ele pode acontecer no ambiente, ter um coeficiente de difusão no ambiente, conforme apontado na segunda equação, pelo termo coeficiente livre de difusão, o coeficiente de difusão livre, e este meio gasoso contido num poro, no interior do poro, por isso o termo efetivo. Neste caso, a primeira equação, o coeficiente efetivo de difusão, ele é dado pela porosidade da partícula vezes, olha lá, esse D subscrito P. O D subscrito P, ele é o coeficiente efetivo de difusão nos poros, ou coeficiente de difusão nos poros,
Então, a diferença entre um e outro é a correção da porosidade das partículas, tá? Onde o coeficiente efetivo de difusão nos poros, ele é obtido do coeficiente de difusão livre, conforme apontado anteriormente, dividido pela tortuosidade da partícula. Quem que é essa tortuosidade da partícula? É o caminho total que a partícula, que o soluto percorre no interior dos poros. Lembrando que para macroporos, o diâmetro médio do soluto, o diâmetro médio dos poros é muito, mas muito maior que o diâmetro da molécula difundente. Lembrando sempre que, do modo como está apresentado, não se considera o efeito da afinidade do soluto nas paredes do poro. Um outro modo de se determinar esse coeficiente efetivo de difusão é por intermédio da proposta de McMears, que foi desenvolvido originalmente para membranas densas, em que φ trata da relação entre o volume característico para acomodar a molécula do soluto dividido por VL, que significa o quê? É o volume total, é o volume livre oferecido para essa molécula. Podemos identificar φ como sendo 1 menos a porosidade da partícula. E assim, nós temos que o coeficiente efetivo de difusão é dado por essa expressão. Notem que a importância da segunda expressão em azul, ela não necessita da tortuosidade do sólido poroso, que é uma informação bastante importante na medida em que a gente, por exemplo, desconhece o valor dessa propriedade tortuosidade da partícula. Como o coeficiente efetivo de difusão é a porosidade da partícula vezes o coeficiente de difusão nos poros, o coeficiente de difusão nos poros é dado por essa última expressão em azul, ressaltando sempre que não existe o efeito da afinidade do soluto. Isso a gente vai ver em um momento oportuno, não se preocupe. Um exemplo é a separação de aminoácidos. Eu gostaria que vocês dessem uma lida com atenção no enunciado do exemplo 7.1, entendendo a importância dos aminoácidos. Lembrando sempre que eles são as estruturas básicas de proteínas. Ok? No nosso estudo em particular, trata-se da separação da felinanalina de água, da tirosina de água e do triptofano da água. Neste caso, a porosidade da partícula é igual a 0,55 e a temperatura de operação é 25 graus Celsius. Nessas condições, esses autores obtiveram os valores da difusividade nos poros, coeficiente de difusão nos poros, apresentado na tabela 1, ou seja, são valores experimentais. Assume-se que o meio poroso considerado constitui apenas de macroporos. E a 25 graus Celsius conhece-se o coeficiente livre de difusão da felinalina em água. Ou seja, esse valor que está aí, 4,24 vezes 10 a menos 4, é o DAB livre. Atenção lá, não é o DAB nos poros. Ok? Neste caso, lançando mão da correlação de Wilks-Cheng, tá? É possível estabelecer, desde que nós conheçamos um DAB de um determinado aminoácido, obter o DAB do outro aminoácido, conhecendo-se um dos coeficientes de difusão ou da tirosina ou do triptofano, tá? Por intermédio do seu volume molar, a temperatura normal de ebulição. Para essa situação,
tendo em vista que a gente está considerando macroporos, bem como se admite a hipótese, ó, atenção, a gente está forçando essa hipótese, a gente está desconsiderando o efeito adsortivo, tá, das moléculas do aminoácido na superfície específica, no interior dos poros, tá, entre aminoácido e o meio poroso. Portanto, é possível utilizar essa equação para a difusividade nos poros do modo como aí é apresentado. Uma das incógnitas é calcular o DAB. Lembrando que o B sempre é a água nesse caso, hein, gente? Olhem lá. Nesse caso, nós temos as relações entre os volumes das moléculas em condições normais, temperatura de ebulição, do modo como apresentado nesse slide. Notem, só rememorando, que o volume de Lebas, nós precisamos conhecer duas coisas básicas. A fórmula estrutural da molécula, apresentado sempre à esquerda de vocês, assim como a fórmula molecular. O que traduz o volume de Lebas mesmo? Nós temos que considerar as contribuições de cada átomo presente na fórmula molecular, observando a natureza de cada um deles, por exemplo, o nitrogênio, para o primeiro caso, trata-se de uma mina primária. Então, está lá, soma-se, no caso específico, no nitrogênio, 10,5. E assim se aplica nos outros casos. Nessa situação em particular, que nós já discutimos isso em outro momento, nós temos o volume para os 3 aminoácidos, conforme apresentado aí para vocês. Pois bem, em se tratando da difusão dos poros em uma matriz polimérica, não foi dado atenção lá na tortuosidade da partícula. Tortuosidade de partícula porosa. Foi dado só quem? Só sua porosidade igual a 0,55. Notem que essa característica do meio poroso, tendo em vista que não se considerou a afinidade dos aminoácidos com o meio poroso, essa relação εp dividido por 2 menos εp ao quadrado é válida para os 3 aminoácidos. Tá? Portanto, o que vai diferenciar no cálculo a difusão em poros, nesse caso, é o DAB. Ok? Porque a natureza física dele já está no εp. Em assim sendo, difusão nos poros, ou difusividade nos poros, o valor que está aí. 0,2616 multiplicado pelo coeficiente livre de difusão. Lembrando sempre que B é água. Conhecemos o primeiro aminoácido, do L-fenilalanina, esse valor é apresentado aí para vocês, 4,24 vezes 10 a menos 4. Assim fica fácil calcular o coeficiente de difusão nos poros. Tendo em vista que nós conhecemos esse valor experimental, que é igual a 1,02 vezes 10 a menos 4, o desvio relativo é igual a 8,73, que tá legal, tá? É um bom número. No caso da tirosina, primeira coisa é calcular o DAB da tirosina na água, conhecendo o DAB da fenilalanina. Conhecemos, como já apresentado, os valores das moléculas, da fenilalanina igual a 193,4 centímetros cúbicos por mol, da tirosina 200,8 centímetros cúbicos por mol, podemos calcular o DAB da tirosina na água, o valor que está aí, 4,146 vezes 10 a menos 4 centímetros cúbicos por minuto. Pois bem, com isso, calculamos o coeficiente de difusão nos poros da tirosina na água dentro dos poros. Não se esqueçam disso, e sem afinidade com sítios ativos contidos eventualmente na partícula utilizada. Com isso, calculamos o desvio relativo e igualmente um número bastante ok aqui, 7,43%. Dushman e Langmuir.
do modo como apresentado nessa equação azul. Ok? Um outro mecanismo é a difusão de Knudsen. O que significa a difusão de Knudsen? Deem uma olhada na ilustração. A difusão de Knudsen é quando o diâmetro dos poros é da mesma ordem de grandeza do caminho livre médio. Daí eu pergunto para vocês, caminho livre médio, a gente necessariamente associa a qual estado? Sólido cristalino? Líquido? Não. Caminho livre médio está necessariamente ou associado a fluido supercrítico, não é? Mas, e rigorosamente, mais presente quando a gente trabalha com gases. Portanto, difusão de Knudsen é válida só para gases. De tal modo que as moléculas, no interior dos polos, além delas chocarem uma com as outras, ela pode chocar com quem? Colidir com quem? Colidir com as paredes dos poros. Ok? Olha lá. E assim sendo, o estado gasoso, só para indicando nessa figura, para deixar bem claro para vocês que a difusão de Knudsen só é válida para gases. Se vale para gases, olha só lá a teoria cinética dos gases, não é? DAB, 1/3 da velocidade média molecular entre os gases A e B, que está do lado direito de vocês, a expressão, e o caminho livre médio. Muito bem. Observe o seguinte. Olha a sacada dos caras, hein? Notem que esse DAB vem da teoria cinética dos gases, ok? Joia. O que significa esse lambda? É a distância na iminência de colisão entre uma molécula e outra. Pois bem, se a difusão de Knudsen parte do pressuposto que esse caminho livre médio é da mesma ordem de grandeza do que o diâmetro médio dos poros, olha o que os caras fizeram. Substituíram o caminho livre médio pelo diâmetro médio dos poros, conforme apresentado na primeira equação em amarelo. Com isso, basta substituir, pessoal, a equação, segunda equação em azul à direita de vocês, esse ômega subscrito AB, na primeira equação amarela, já tem uma equação, isso não é correlação, hein, gente? Olha lá, uma equação para o coeficiente de Knudsen, tá? E aqui, atenção, as unidades, tá? Esse diâmetro médio dos poros, necessariamente utilizado em centímetros, e o resultado do coeficiente de difusão de Knudsen, utilizando a equação em amarelo, sai em centímetro ao quadrado por segundo. Lembrando que T é a temperatura do sistema em graus Kelvin e M é a massa molar dos componentes presentes nessa mistura gasosa. Pois bem, notem que o mecanismo de difusão nessa situação tem que ser prestado atenção no número de Knudsen. A primeira equaçãozinha lá em cima, tá? Aquele Kn, que trata exatamente da relação entre o caminho livre médio e o diâmetro médio dos poros. Observem que na tabela abaixo dessa equação estão os tipos de mecanismos associados à difusão de Knudsen. O que significa isso? A primeira coisa a ser feita antes de aplicar a equaçãozinha amarela, D subscrito K, aquela que está o centímetro ao quadrado por segundo, tem que fazer a continha do número de Knudsen. Não tem jeito. Pois bem, o que pode acontecer? Pode acontecer que se essa matriz também apresentar macroporos, tá? Ela pode ter a difusão livre, certo? Perdão, a difusão de Fick conforme a primeira equação em azul,
Tá? D efetivo igual DAB εp dividido pela tortuosidade. A difusão de Knudsen efetivo, nesta situação, assim como na de baixo, substitui o DAB, coeficiente livre de difusão, pelo coeficiente de Knudsen, que é a primeira equaçãozinha amarela lá em cima, tá? Acima da figurinha, certo? Neste caso também não está sendo considerado o efeito da afinidade do soluto. Uma outra situação, se tiver, pessoal, uma distribuição não uniforme, tá, de tamanho de poros, ou seja, nós tivermos uma distribuição de tamanho de poros, ou seja, uma espécie, entre aspas, uma distribuição granulométrica. Lembrando que esse granulométrica, em vez de tamanho de partícula, é tamanho de poros, ok? Nesse caso, o coeficiente efetivo de difusão advém de uma equação, a forma de Bonsanquet, da maneira como apresentada nessa equaçãozinha azul. Onde, nessa equaçãozinha em azul, pessoal, tá lá, 1 sobre D efetivo é igual a 1 sobre porosidade da partícula vezes difusividade da partícula. Notem que esse primeiro termo se refere quem, pessoal? A difusão de Fick em poros. E o segundo termo é a difusão efetiva de Knudsen. Tá? Um exemplo para isso, tá? Nós nos baseamos num trabalho de uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Dantas, no qual ela estudou, pessoal, a captura, né, como se dá a captura do dióxido de carbono na atmosfera, ou seja, como despoluir o meio ambiente. O que ela estudou na situação dela? Ela estudou que o meio dela é constituído de monóxido de carbono 22% em base molar, e o restante de nitrogênio, em carvão ativado. Nesse caso, tá, a partícula de carvão ativado, olha lá, foi dada a sua tortuosidade, hein? Atenção lá. Foi dado a sua porosidade, 0,47. Assim como foi dado o diâmetro médio de partícula. Além disso, foram fornecidos os valores do volume molar da temperatura normal de ebulição, tanto do dióxido de carbono quanto do gás nitrogênio, bem como das respectivas massas molares, e não considerando daí a contribuição da difusão superficial, ou seja, tais gases não estão se acumulando nas paredes da matriz porosa. Primeira conta a ser feita? Que tipo de difusão de Knudsen nós temos aí? Então, foi dado o critério, lembrando que é caminho livre médio dividido pelo diâmetro médio dos poros. O diâmetro médio dos poros foi fornecido 2,46 nanômetros e conhece essa expressão para o caminho livre médio. Lembrando que na expressão do caminho livre médio, nós encontramos o diâmetro médio de colisão entre as moléculas A e B, do modo como apresentado aí. Tá? Conhecendo os volumes molares, a temperatura normal de ebulição, tanto do monóxido de carbono quanto do nitrogênio, tem o valor do diâmetro de colisão entre essas duas moléculas. Observe, pessoal, que essa conta nós já fizemos lá atrás, quando estudamos difusão em gases. Observe a natureza acumulativa dessa disciplina. Não tem jeito, tá? Vai somando as coisas. Esse é um exemplo. E aqui, cuidado, hein? Várias pessoas já me perguntaram, professor, por que eu uso Angstrom lá numa determinada equação de Fuller, por exemplo, de colaboradores, e não centímetro? É que naquela equação de Fuller, por exemplo, a constante que está multiplicando a equação lá, pessoal, já está corrigida essa correção de unidades. Não nesse caso do lambda subscrito a B. Nesse caso, temos que ficar atentos às unidades, do modo como apresentado nesse quadradinho em verde dos palmeirenses. Aí, como corintiano dói, viu? Muito bem. Substituindo as unidades
coerentes na expressão do caminho livre médio, EILO, 54,86 nanômetros. Com isso, pimba, número de Knudsen muito maior do que 1, portanto, a difusão de Knudsen é preponderante. O cálculo do coeficiente de Knudsen, conhecidos o diâmetro médio dos poros, atenção à unidade, tá? Já corrigimos lá em centímetro, 2,46 vezes 10 a menos 7 é o que vai utilizar nesta equação. Temperatura em Kelvin. Precisamos calcular a massa molar do meio. E a massa molar do meio, como é uma mistura binária, conhecemos as frações molares e as massas molares. A massa molar do meio, considerado da mistura no caso, 31,53 grama por mol. Daí fica fácil a continha, né, pessoal? Substituindo lá no quadradinho vermelho, temos coeficiente de Knudsen, 3,672 vezes 10 a menos 3. Mas, como é que fica o coeficiente efetivo de Knudsen? Tá? Deve ser corrigido com quem, pessoal? Com a sua porosidade e tortuosidade. Com isso, tem-se o valor do que nós estamos procurando. Notem que o valor do coeficiente efetivo de Knudsen, 0,785 vezes 10 a menos 3, é menor, bem menor do que o de Knudsen. Por quê, pessoal? Porque no coeficiente efetivo de Knudsen, a gente está considerando a influência de quem? A influência do meio poroso em si, tá ok? Difusão configuracional. Na difusão configuracional, há sólidos natural ou artificialmente poroso que apresenta diâmetro de poro da mesma ordem de grandeza daquele associado ao difundente, caracterizando a difusão configuracional ou intracristalina. O que significa isso, pessoal? Que o tamanho do poro é da mesma ordem da molécula. Então, o que significa? Nós esprememos essa molécula. Se a gente espreme ela, a energia cinética dela vai fazer o quê? Vai lá, vai ser uma energia muito mais vibracional. De tal modo que, para ela se movimentar, ela se movimenta via teoria do salto energético. Por isso que a descrição da difusão configuracional ou intracristalina advém da equação de Dutchman-Langmuir. Tá? Lembrando que D0 é um fator pré-exponencial que depende da diferença de entropia difusional. Esse Q é energia difusional, que é igual à diferença de entropia difusional, como visto lá em sólidos cristalinos. Olha aí, um conhecimento já adquirido lá atrás, a gente vai utilizar aqui. Pois bem, e quem são esses meios porosos? Uma das características dele é o tamanho dos poros. De cara, são microporosos, e dentre esses materiais microporosos, existem as zeólitas, que dispõem de distribuição uniforme de tamanho de poros, que são, por sua vez, são silicatos hidratados de alumínio do grupo dos alumínios terrosos. Encontram-se, né? Eles apresentam estrutura cristalina formada pela união de unidades primárias de tetraedros de silicatos e de aluminatos, que ocorre por meio de átomos de oxigênio, originando uma rede uniforme de microporos. A estrutura básica primária tetraédrica pode levar a diferentes interações tridimensionais complexas. Caramba, o que é tudo isso, né? Nada melhor do que apresentar figurinhas. Notem essas caixinhas, pessoal, parece favo de abelha, não é? Chama atenção para ZM5, a silicalita conhecida como
peneira molecular. Notem que nessa peneira molecular, os poros delas, pessoal, varia, né? Depende da dimensão. São ovalados entre 0,51 nanômetro e 0,51 nanômetros. Então, notem que já são da ordem de grandeza, pessoal, das moléculas difundentes. Então, ou seja, imagine vocês atravessar uma rede. Não digo uma rede cristalina, mas sei lá. Uma rede ainda. Teia de aranha. Vocês estão andando na floresta, numa teia de aranha, vocês conseguem passar? Tá? Vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Imagino que vocês estão na casa de vocês, no quarto de vocês, escutando essa aula. Tá? Vocês estão com uma porta do lado aí. Abra essa porta. Pode ser mentalmente. Abriram? Tá. Levantem. Se posicionam em frente a essa porta. Com as mãos junto ao corpo. Junto às pernas. Passem por essa porta. Passaram? Agora volta. Agora, fica em frente a essa porta e abra bem os bracinhos, perpendicular ao corpo. Tenta passar por essa porta. Onde vocês passaram com maior facilidade? No primeiro exemplo ou no segundo exemplo? Com os bracinhos abertos. Com os bracinhos junto aos corpos. Ou seja, vocês experimentaram, pessoal, tá? A configuração das moléculas, o efeito da configuração das moléculas. Notem nessas duas figuras, na primeira figura, tá? Que é a difusão intracristalina do N-butano na peneira molecular, e a de baixo é do isobutano nessa mesma peneira molecular. Qual é a diferença entre um e outro? Tá? Basicamente, notem, pessoal, que o isobutano, a configuração dele é uma configuração ramificada. Tá? Notem o coeficiente efetivo de ambos. Está do lado direito. O do N-butano, o valor é o dobro, exatamente o dobro do isobutano. Por quê? Porque o N-butano tem uma estrutura linear. Então, ele vai passar mais fácil pelos poros, pelo microporo da zeólita, tá? E qual é o critério de separação? Que é a primeira equaçãozinha lá em cima, escrita em vermelho, tá? Esse lambda subscrito C, que é o diâmetro crítico do difundente. Notem que o diâmetro crítico do difundente é 4,3 angstrom, enquanto do isobutano é 5 angstrom, dividido pelo diâmetro máximo de abertura da zeólita. Qual é o valor máximo ali? 0,56 nanômetros. Claro, na hora de fazer a continha, não se esqueçam de unidades coerentes. Ok? Pois bem. Como exemplo, tá? Eu peço que vocês leiam com carinho o enunciado que está aí, tá? Que trata-se da separação do N-hexano comparativamente com seus isômeros 3-metilpentano, 2,3 dimetilbutano e o 2,2 dimetilbutano. Tá legal? Para tanto, foram utilizados nesse estudo. Isso aqui, pessoal, é legal, hein? Esse Guimarães, eu tive a oportunidade de participar da tese de doutorado dele, não, de uma colega dele, lá no Ceará, da turma do Ceará. Isso aqui legal, pessoal, nós citamos na aula de hoje. O povo da Santa Catarina, agora a gente está citando alguém, o pessoal do Ceará, hein? Pois bem, a carinha da zeólita beta são essas que estão apresentadas aí, tá? E considerando que o diâmetro médio dos cristalitos da zeólita beta, avaliado por Guimarães, é dado por esse valor, notem, pessoal, que 14 nanômetros, esse é um valor importante como critério de separação. Assim como foi dado os valores experimentais, atenção lá, hein, da difusão intracristalina, esse D subscrito C, onde esse R subscrito C ao quadrado, ele pode ser definido, tá, como seria um raio crítico, tá, do cristalito, que é o 14 dividido por 2, 7.
tá? Esses valores experimentais da difusão intracristalina configuracional são fornecidos na tabela 2. Então, o que a gente está querendo aí? Que vocês obtenham expressões para o coeficiente de difusão intracristalina para cada um dos isômeros, na forma de Dashman-Langmuir. E o item B é algo bastante interessante, gente. Calcular para o N-hexane e seus isômeros a diferença de entropia difusional. Tá? Como é que a gente faz isso, então? No item A, temos a equação Dashman-Langmuir. No fundo, quer-se obter o fator pré-exponencial D0, bem como a energia difusional, que é o quê? Notem que foi dado, pessoal, essa informação experimental dividido pelo raio dos cristalitos, aquele R subscrito C ao quadrado. Está nessa tabela que está aí. Bem, o que a gente faz? Já que foi dado valores na forma da tabela 2, vamos dividir a primeira equação lá de Dashman-Langmuir por R subscrito C ao quadrado dos dois lados. Tá ok? Então, o que a gente faz aqui? Ln para lá, Ln para cá. Disso a gente vai gerar o quê? Lembre-se que na tabela 2, a primeira coluna, temperatura em Celsius. Então, a gente vai converter, olhem para o Ln lá, Q multiplicado por 1 sobre RT, com unidades coerentes de R e T em Kelvin, construímos os gráficos da inclinação da reta obtida, bem como da intercepção dessas retas no eixo Y, geramos os resultados que nós estamos querendo, tá? Observem que, exceto para o 2,3 de metilbutano, os resultados deram muito bom, com um coeficiente de determinação superior a 0,98. Tá? Tá muito bom em se tratando dessa situação aqui. Ótimo. Item B. Assumindo que a frequência é igual a 10 elevado a 12 Hz. Quem que é Hz mesmo, pessoal? 1 sobre segundo. Que o comprimento característico do salto energético é da mesma ordem de grandeza que o raio médio dos cristalitos, ou seja, assume-se que delta aqui é igual a RC, e que para que o fator de coordenação é igual a 6 para essa zeta beta, foi baseado em qual, pessoal? Tá? Foi baseado na sua semelhança com a zeólita 5A. Aqui, a gente retoma a definição, pessoal, do coeficiente em sólidos cristalinos, apresentado em aula anterior. Tá? Lembrando que esse ômega, tá? Que está na primeira equação amarela, é a frequência de saltos, aliás, frequência de vibração. Esse delta seria um percurso característico, que aqui a gente está identificando ao raio médio dos cristalitos. Z é o número de coordenação, dentro da exponencial ali, pessoal. Delta Gm, energia livre de Gibbs difusional, definida, tá? Na equaçãozinha de baixo, pela diferença de entropia difusional que a gente está querendo e pela diferença de entalpia difusional. Lembrando que ΔH subscrito M é igual a Q, tá? Neste caso, a gente substitui a equação do quadradinho em azul na primeira equação para obter essa equação em amarelo, tá? A segunda em amarelo. Com isso, pessoal, a equação em azul no canto direito de vocês, D0, está associado a quem mesmo, pessoal? Está associado a diferença de entropia difusional, conforme apresentado à esquerda para vocês, tá? E o ΔM, ΔHM, nada mais é do que nosso Q, que nós temos, hein, pessoal? Lembre-se que esse Q sobre RT agora, nós temos do item A. Pois bem, a diferença de entropia difusional advém nessa equaçãozinha aí no meio, tá legal? É por isso que aparece lá R multiplicado logaritmo neperiano
essa gororobinha aí no meio da... entre parênteses. Nesse caso específico, substitui o percurso característico do salto energético, ou comprimento característico do salto energético, pelo raio médio dos cristalitos. Tá? Conhece-se a frequência de vibração, conhece-se o número de coordenação, tá? Lembrando que esses valores são experimentais, esses que estão em vermelho. Com isso, pessoal, a gente consegue determinar tanto a energia difusional, né, foi fornecido, e finalmente a diferença de entropia difusional. A aula é essa. Um bom trabalho para todos.